Boa tarde, meu nome é Felipe, bem-vindos ao meu canal Turismo em Brasil. Eu gostaria de convidá-los a subscrever através do botão abaixo. Siga-me no Twitter, Instagram e Facebook. Não esqueça, ative as notificações no sininho abaixo da tela. Deixe seu recado, faça seu comentário, faça sua pergunta, deixe o like, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, vamos começar. Vindo esta questão a ser deliberada em Assembleia dos Aqueus, onde o envio de Antíoco tentava persuadi-los a permanecer neutros, disse-lhe o embaixador romano: Quod atem isti discontrum, non interponendi vos bello, nihil magis alienum, rebus ver trisest, sine gratia, sine dignitate, praemium victoris eritis. O que não são teus amigos, sempre te pedirão neutralidade, enquanto teus amigos te pedirão para tomar armas. Os príncipes irresolutos, que para fugir dos perigos imediatos, seguem mais das vezes a via da neutralidade, quase sempre se arruinam. Mas quando te aliares corajosamente a uma das partes, e sair vencedor, aquele a quem te associaste, ainda que seja poderoso e fiques em sua dependência, ele terá contraído obrigações e laços de amizade para contigo. Os homens, não tão desonestos a ponto de oprimir tanto tamanho exemplo de ingratidão, além disso, as vitórias não são tão completas que o vencedor se julgue dispensado de qualquer consideração e, sobretudo, de qualquer justiça. Porém, se perder aquele que apoiares, ele te protegerá e te ajudará sempre que puder, consorciando-se a uma fortuna que poderá ressurgir. No segundo caso, quando os que lutam entre si são de sorte a te inspirar temor, tanto maior será a sabedoria de travar alianças, porque estarás então contribuindo para a ruína de um, com a ajuda de quem deveria salvá-lo, se fosse sábio, e que vencendo ficará à tua mercê. Além disso, é impossível que a tua ajuda ele não vença. Deve-se acentuar que um príncipe deve estar atento para não fazer jamais aliança com alguém mais poderoso do que ele, visando atacar outrem, exceto quando premiado pela necessidade, como disse acima, pois ele vencer o príncipe estará preso, e príncipes devem evitar ao máximo estar sob dependência de outros. Os venezianos aliaram-se à França com o duque de Milão, quando poderiam ter evitado o pacto do que resultou a sua ruína. Não se podendo evitá-lo, porém, como aconteceu aos florentinos, enquanto o Papa entrava e uniram seus exércitos para atacar a Lombardia, deve então o príncipe aderir pelas razões citadas. Não se acredite que Estado algum possa sempre tomar decisões seguras. Pelo contrário, deve sempre ir em conta com as decisões tão dúbias, pois isto é escreve na ordem das coisas, e não se convence jamais escapar a um inconveniente, nem recair em outro. Contudo, prudência consiste em saber reconhecer a natureza dos inconvenientes e tomar os mesmos maus como satisfatórios. Deve um príncipe ainda mostrar-se acima da virtude, abrigando os homens valorosos e honrando os excelentes. Em uma arte qualquer, além disso, deve estimular seus concidadãos a desenvolver suas atividades, tanto no comércio como na agricultura, ou em qualquer outro ramo. Deve fazer com que não temam ornar suas propriedades, por receio que lhes sejam tomadas, nem que deixar de abrir negócio, com medo de impostos, mas ao contrário deve proporcionar prêmios. Quem quiser realizar essas coisas e qualquer um que intente melhorar sua cidade ao seu estado. Deve ademais manter o povo entretido com festas e espetáculos nas épocas convenientes do ano. Como toda cidade é dividida em corporações e tribos, deve dar atenção a essas coletividades, reunir-se com eles vez por outra, dar de si mesmo um exemplo de humanidade e de munificência, mantendo sempre firme, porém, sua majestade e sua dignidade, porque essas não podem jamais faltar em coisa alguma.
dos secretários que o príncipe mantém junto de si. Não é de pouca importância para um príncipe a escolha de seus ministros, que serão bons ou maus de acordo com sua prudência. A primeira conjectura que se faz a respeito da inteligência de um senhor baseia-se na observação dos homens que tem em torno de si. Se estes forem competentes e fiéis, o príncipe sempre poderá ser reputado sábio, porque soube reconhecê-los como competentes e mantê-los fiéis. Quando, porém, não são assim, sempre se pode fazer um mau juízo dele, pois cometeu seu primeiro erro nessa escolha. Não havia quem concedesse Messer Antônio da Venezzaro, ministro de Pandolfo Petrucci, príncipe de Siena, e não julgasse Pandolfo um homem de grande valor por tê-lo como ministro. Há 3 gêneros de cérebros: um entende por si mesmo, outro discerne aquilo que os outros entendem, e o terceiro não entende nem a si, nem aos outros. O primeiro é excelentíssimo, o segundo é excelente e o terceiro inútil. Pandolfo, portanto, necessariamente, se não era do primeiro tipo, deveria ser do segundo, que toda vez que alguém tem a clareza de distinguir o bem e o mal, que outro faz e diz, ainda que por si mesmo não possa concebê-los, reconhece as obras más e obras boas de um ministro, elogiando essas e corrigindo aquelas. Com isso, o ministro não pode esperar enganá-lo e se conserva bom. Há um modo infalível pelo qual um príncipe pode conhecer um ministro. Quando vês que o ministro pensa mais em si mesmo do que em ti, em todas as ações busca primeiro o seu próprio benefício. Jamais será um bom ministro e nunca poderás confiar nele, pois quem tem em suas mãos o estado de outro não deve jamais pensar em si mesmo, mas no príncipe, nem ocupá-lo com coisas que não lhe digam respeito. Por outro lado, o príncipe, para conservar sua lealdade, deve pensar no ministro, concedendo-lhe honrarias e riquezas, obsequiando-o e compartilhando com ele as honras e funções. Desse modo, o ministro perceberá que não pode passar sem ele. As inúmeras honrarias dispensá-lo-ão de desejar mais outras honrarias, e muitas riquezas de desejar mais riquezas, e as múltiplas atribuições o farão recear as mudanças. Portanto, enquanto os ministros agirem assim em relação aos príncipes, e este em relação aos ministros, poderão ambos confiar um no outro. Caso contrário, sempre haverá um fim mau para um deles. Depois continuaremos no capítulo 23, como evitar os aduladores. Tenha excelente semana, subscreva no canal, ative as notificações no sininho abaixo. Tenha excelente semana, obrigado. Boa tarde.